Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Universo Cristão. Eu sou o apóstolo Lindomar e nós estamos abordando o tema o batismo bíblico. Então, compartilhe este vídeo aí com os teus amigos, se inscreve aí no nosso canal, dá o teu like, ativa o sininho das notificações e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. No vídeo anterior, nós vimos que o batismo bíblico deve ser realizado em nome do Senhor Jesus, ok? Então, hoje nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, o porquê de nós batizarmos em nome do Senhor Jesus. E vamos também ver algumas referências de batismo que foram realizados em nome do Senhor Jesus Cristo pelos apóstolos, ok? Então, abre a tua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículos 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Isso aqui aconteceu no dia de Pentecostes. A igreja estava reunida em um cenáculo e ali Deus derramou o Espírito Santo sobre suas vidas. Eles começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar. As pessoas que estavam ali presentes, vendo aquele fenômeno acontecer, eles começaram a ficar com dúvidas. Algumas pessoas até zombavam do que estava acontecendo, diziam que eles estavam bêbados. Outros ficavam se perguntando a si mesmos o que era que estava acontecendo ali naquele momento. E Pedro, levantando-se com os apóstolos, começou a explicar para aquelas pessoas que tratava-se de uma profecia bíblica que estava se cumprindo ali diante dos olhos deles. Foi ali que Pedro iniciou seu primeiro sermão. E quando Pedro começou a falar, aquelas pessoas, elas começaram a perceber que as palavras que o apóstolo estava pregando não estava saindo de homens. Eles perceberam que Deus estava ali usando aquele homem como um instrumento em suas mãos. Ele estava sendo usado pelo Espírito Santo. E eles começaram a perceber que na situação espiritual que eles se encontravam, eles estavam completamente perdidos
debaixo da ira de Deus e condenados ao fogo do inferno. Então, eles se encheram de temor a Deus e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. É importante nós lembrarmos aqui isso. Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Ou seja, todos os apóstolos estavam ali reunidos naquele dia. Judas já havia morrido, Matias já havia sido escolhido para ficar no lugar de Judas. Então estavam ali os 12 apóstolos. E eles estavam ali cheios do Espírito Santo. Inclusive Mateus, que escreveu Mateus 28, 19, também estava lá. Mas em nenhum momento eles questionaram a resposta do apóstolo Pedro. Aqueles irmãos perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: e agora, varões, o que faremos? E Pedro, respondendo em alta voz, disse para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então perceba que a resposta de Pedro ela foi clara e objetiva. E os apóstolos estavam lá com ele, ninguém o questionou. Por que os apóstolos eles não questionaram a Pedro? Porque todos eles sabiam que o batismo devia ser feito em nome de Jesus. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem ordenou que eles saíssem batizando em seu nome. Agora a pergunta é: por que batizar em nome do Senhor Jesus? Eu vou te dar aqui 5 razões pelas quais nós devemos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o que é que ele está falando aqui? Jesus, em sua natureza humana, ele é o mediador entre o homem e Deus. Só quem consegue mediar entre o homem e Deus é o Senhor Jesus. Ele é um canal de ligação entre o homem e Deus. É o elevador que nos leva a Deus. Ok? Segunda razão pela qual nós devemos batizar em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 4 e versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus, Jesus. Então perceba que um outro motivo pelo qual nós devemos batizar em nome do Senhor Jesus é porque Jesus ele é o Salvador do mundo. Jesus é o único nome entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Ou seja, Jesus é o único que salva, é o único que cura, é o único que liberta, é o único que transforma. Então esse nome do Salvador é um nome que tem que ser invocado sobre a tua vida no ato do batismo. Glória a Deus. Uma outra razão pela qual nós devemos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Ok?
Diz assim, ó. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória a Deus, olha só. Tudo que nós formos fazer no reino de Deus, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Ok? Então, por exemplo, quando nós vamos fazer uma oração a Deus, nós oramos em nome de Jesus. Quando nós vamos expulsar um demônio, o demônio só sai se você expulsar em nome do Senhor Jesus. Então, quando você usa o nome de Jesus, o demônio sai. Quando nós vamos orar em alguém que está enferma, nós oramos e repreendemos a enfermidade em nome do Senhor Jesus e aí o demônio sai. A enfermidade sai. A mesma coisa acontece quando nós vamos batizar. Nós batizamos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, o que é que está acontecendo? Os homens, quando eles vão orar, eles oram em nome de Jesus. Vai expulsar um demônio, expulsa em nome de Jesus. Vai orar em uma pessoa que está enferma, ora e repreenda a enfermidade em nome do Senhor Jesus. Mas na hora de batizar, eles negam o nome de Jesus. Ao invés de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, eles usam outro nome. Ou seja, na hora principal, a hora mais importante que nós devemos usar o nome do Senhor Jesus, aí nós vamos negar o nome de Jesus. Glória a Deus. Razão número 4, pela qual nós devemos batizar em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2 e versículo 38. A palavra de Deus diz assim: e disse-lhe, ide, glória a Deus, perdão, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Então preste atenção nisso aqui. Nós sabemos que o batismo ele é o batismo de arrependimento, ou seja, para que eu seja batizado, eu preciso me arrepender dos meus pecados, ok? Mas olha só o que é que Deus está falando conosco. Ele diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. É no ato do batismo que os teus pecados são apagados. Todo aquele panteão de pecados que você praticou na sua ignorância, antes de você conhecer a Deus, eles são apagados no ato do batismo. Glória a Deus. Aí você pode dizer assim: mas irmão, então quer dizer que os meus pecados foram apagados, então eu não vou mais pecar? É isso? Não. Existe em nós uma natureza, uma coisa chamada de natureza pecaminosa, certo? É uma inclinação que nós temos para o pecado. Alguns teólogos definem como o pecado original. Então, esse pecado original, essa natureza pecaminosa, essa inclinação para o pecado que nós temos, não é apagada no ato do batismo. O que é apagado são aqueles pecados que nós praticamos na nossa ignorância antes de nós conhecermos a Deus. Então, esses
pecados eles são sepultados no ato do batismo. Você está ali morrendo para o mundo e ressuscitando para Cristo. É uma nova criatura em Cristo Jesus, ou seja, é no ato do batismo que nós nascemos de novo. Glória a Deus. Quinta razão pela qual nós devemos batizar em nome do Senhor Jesus. Quando nós somos batizados, que o nome do Senhor Jesus ele é invocado sobre a nossa vida, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Uma dádiva de Deus. Então, o Espírito Santo agora passa a fazer parte da tua vida. Ele passa a habitar em você, ele passa a morar dentro de você. É aí que nós nos tornamos igreja do Senhor. Glória a Deus. Está entendendo? Então nós vemos aqui 5 razões pelas quais nós devemos batizar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver agora algumas referências bíblicas que afirmam e atestam que todos os batismos que foram realizados pelos apóstolos na igreja primitiva foram feitos em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Glória a Deus. Atos capítulo 8, versículos do 14 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. E os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Glória a Deus. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então preste atenção. Samaria recebeu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que Filipe começou a pregar e ele atraía multidões para a pregação do Evangelho. Então provavelmente esses irmãos eles foram batizados em nome do Senhor Jesus pelo irmão Filipe. Os apóstolos Pedro e João foram enviados para lá e eles oraram pelos irmãos para que eles recebessem o Espírito Santo, porque eles somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, esses irmãos já haviam sido batizados no batismo das águas e agora os apóstolos oraram para que eles recebessem também o batismo com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que todos esses irmãos que estavam em Samaria foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ver mais uma referência de batismo realizada em nome do Senhor Jesus que se encontra em Atos capítulo 10, versículos 47 e 48, que diz assim, Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Glória a Deus. Então vamos lá. Então perceba que aqui foi o batismo de Cornélio com toda a sua casa. Neste momento aqui, Pedro, ele manda
batizar em nome do Senhor. Então, algumas traduções dizem assim, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, a Bíblia Pastoral da Igreja Católica, a Bíblia Ave Maria também da Igreja Católica, a Bíblia NVI, a Bíblia Viva, a Bíblia Nova Linguagem de Hoje. Todas essas traduções, eles dizem, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, nós vimos aqui mais uma referência aonde os irmãos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então vamos ver mais uma referência que se encontra em Atos. Atos, capítulo 19, versículos do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Glória a Deus. Perguntou-lhes: então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Glória a Deus. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então preste atenção, Paulo chegou nas regiões de Éfeso e ali ele encontrou alguns irmãos. E ele perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Glória a Deus. Então, isso aqui faz cair por terra uma teoria que algumas pessoas dizem que João Batista batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pergunta é: se João batizava usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, então por que seus discípulos nunca tinham ouvido falar que houvesse Espírito Santo? Então perceba que esse texto ele faz cair por terra essa teoria. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. Mais interessante é que Paulo ele batizou esses irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós vemos aqui mais uma referência de batismo que foi realizado em nome do Senhor Jesus. Ok? Muitas vezes as pessoas perguntam para nós: e Paulo foi batizado em nome de quem? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele foi batizado em nome de quem? Então a palavra de Deus é quem nos dá essa resposta. Certo? Então abra a tua Bíblia
no livro de Atos, capítulo 9, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde tu vinhas, me enviou para que tornes a veres e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Então nós vemos aqui um relato do batismo do apóstolo Paulo. Ok? Foi neste momento em que ele foi curado que ele tomou a decisão de descer as águas. Quando nós chegamos em Atos capítulo 22, versículo 16, Paulo está fazendo uma narrativa da sua conversão. Ele está contando o testemunho, como foi que ele se converteu a Deus. Então, veja só o que é que a palavra de Deus diz. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nós já sabemos quem é esse Senhor, não é? Está falando aqui do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele afirma que ele foi batizado em nome do Senhor Jesus. Como é que a gente sabe disso? Quando nós vamos para a carta aos Romanos, encontramos o próprio apóstolo Paulo dizendo que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que é que ele diz na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela a glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Glória a Deus. Então perceba que Paulo ele está afirmando aqui que todos aqueles irmãos de Roma foram batizados em nome de Jesus, e ele se inclui no pacote. Ele está falando todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo. Ele está afirmando claramente que não só os irmãos de Roma, mas ele também foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nome do Senhor Jesus foi invocado sobre a vida dele no ato do batismo. Glória a Deus. Ok? Então, no próximo vídeo, nós iremos continuar abordando o mesmo assunto, certo? E nós vamos ver à luz da palavra de Deus que toda a igreja primitiva, os irmãos eram batizados em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Te convido a estar conosco aqui no canal Universo Cristão, no próximo vídeo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.